gente está gravando uma série de lives aqui para poder trazer esclarecimento a todos, tá? Então eu vou continuar respondendo as caixinhas de perguntas, tá? Se inscreva no nosso canal, assim, clica no sininho de notificações para vocês receberem tudo que fica por dentro aqui do nosso canal. Bênção, Pai, o Senhor é meu maior orgulho, eu te amo. Que o Orixá te abençoe, minha filha, que te dê sempre um bom caminho. Eu sempre costumo dizer uma fala que é sempre importante. Amem o pai e a mãe de santo de vocês, porque no nosso lugar que nós ocupamos, a gente tem muito trabalho e a gente sofre mais ingratidão do que gratidão. Só que não é para nós que vocês são ingratos, é pro Orixá que te estendeu a mão, é pra Pombagira que te estendeu a mão quando você precisou, quando tu tava com as suas dores, foi o Exu que estendeu a mão, não foi só o pai e a mãe de santo. Enquanto o ser humano não tiver essa consciência de que é você o problema, né? Porque é muito fácil a gente culpar o pai e a mãe de santo pelas nossas frustrações, né? Pelo um casamento que acabou, tu fez uma amarração, a pessoa não veio. É fácil culpar o pai e a mãe de santo. E a personalidade de vocês, né? E a consciência de vocês, né? É muito mais fácil a gente responsabilizar o sagrado, o quarto de santo, né? Simples assim. Pai, sua bênção. Um trabalho espiritual para vender um terreno, o senhor faz? Sim. Chama no WhatsApp da casa, tá? Para marcar uma consulta pra gente ver que tipo de axé pode ser feito, tá? Pai, sua bênção. Qual conselho o senhor pode dar para trabalhar na Quimbanda? Primeiro, você tem que amar muito a religião. Segundo ponto, você não dá ouvido porque as pessoas vão falar de ti. E terceiro, confia naquilo que você está fazendo e vai. E não pare. É verdade que fazer amarrações amorosas depois volta para a pessoa que fez ou para a sua geração? Não, isso não. Amarração amorosa, eu já falei em inúmeros vídeos aqui, ela não deixa de ser uma maldição, porque você está interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa, você está forçando uma situação. Por mais que a pessoa ela esteja ainda no teu campo espiritual, no teu caminho, você está tentando forçar algo. Então você está indo contra o fluxo do universo. Você está indo contra o fluxo universal e espiritual. Você está forçando algo aqui. Entende? Então assim, eu não julgo ninguém, tá? Mas tem as suas consequências, sim. Qual o ensinamento mais importante o senhor recebeu da sua mãe de santo até hoje? O ensinamento mais precioso que eu recebo da minha mãe, que eu levo para minha vida, é amor ao sagrado e uma fala que ela sempre fala para todos nós. Não é porque tu é do santo que tu não está isento de passar por dificuldade ou alguma provação na tua vida. Então isso eu tenho muito claro na minha vida, de que o orixá ele não faz mágica. O orixá faz milagres sim, mas ele não faz mágica da noite pro dia. Eu já vi muitas coisas no quarto de santo acontecerem, milagres acontecerem, inclusive esse ano, que eu estava com uma irmã de santo, o neto dela foi desenganado, uma criança pequenininha, se eu não me engano 3 anos tem um menininho, e os médicos desenganaram ele. Nós fizemos um axé pro pai Oxalá
Em menos de 7 dias, o menino arrancou a sonda do nariz sozinho e saiu andando no meio do hospital. Isso é ou não é um milagre? E eu chorei muito, porque isso prova o amor que nós temos ao sagrado, ao orixá. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quando eu bato uma sineta, que eu rogo o orixá, seja uma amarração amorosa, um trabalho de troca de vida, um axé, que eu tô tocando sineta, eu tô rogando, eu tô pedindo, pode ter certeza que cedo ou tarde a resposta vem, mas não é na hora que a gente quer. Isso não existe. Esse foi o maior ensinamento que eu recebi da minha mãe. Na visão do Senhor, o que é ser um bom filho de santo? Na minha visão, ser um bom filho de santo é honrar os seus compromissos com aquela casa de religião, com aquela bandeira que te estendeu a mão quando você foi bater na porta um dia, pedindo auxílio e socorro, pagando as mensalidades em dia, cumprindo com as suas obrigações anuais, né? Cumprindo a sua responsabilidade com o seu orixá, né? E sendo uma pessoa honesta e íntegra, tá? Isso para mim, e não mentir pro teu pai e pra tua mãe de santo. E não querer enganar o teu pai e a tua mãe de santo, porque o orixá uma hora te cobra. O teu próprio santo te cobra. E não é, e nós não podemos nos esquecer que o orixá do teu pai, da tua mãe de santo, do teu zelador, que cuida de ti, é o mesmo orixá que cuida de ti, independente de você ter o teu ou não. Então, valorizem a casa de religião. Hoje em dia está muito banalizado aqui fora. A gente anda vendo muitas atrocidades dentro da nossa religião. E não é a religião que está depredada, é o ser humano que está mentindo num jogo de búzios, mentindo num jogo de cartas, para arrancar dinheiro das pessoas, mentindo num jogo, inventando axés que não existem. Então, da minha verdade, daquilo que eu aprendi dentro da religião, eu permaneço. Porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe de santo. E é assim que eu sigo à risca. E gostem de mim quem quiser, porque nem Jesus agradou. E eu nunca vou falar num jogo de búzios o que o cliente quer ouvir. Pelo contrário, eu vou falar exatamente o que o orixá traz de mensagem para aquela pessoa. E o que precisa ser falado ali, transmitido. Existe algum ritual que te emociona mais? Eu não digo um ritual, mas eu digo quando nós estamos dentro de uma roda de batuque, o que mais me emociona na religião é quando eu vou deitar para o meu orixá, quando eu vou deitar para fazer a minha obrigação. Eu acho que é um dos... Não tem como eu transmitir em palavras aqui, porque é tanta emoção que as palavras elas ficam tão pequenas, tanto quanto você vai deitar para o sagrado. Quando a tua mãe de santo vai fazer o corte ali para fazer a tua obrigação, que aquele achorô corre pela tua cabeça, pelo teu rosto, pelo teu corpo, né? Eu acho que é uma das horas mais emocionantes, pelo menos para mim, tá? Então, eu acredito muito nisso. Pai, sua bênção. O que o Senhor acha de cliente que mente numa mesa de jogo de búzio? Se o pai e a mãe de santo verdadeiramente sabem jogar um búzio, o orixá ele vai gritar ali. Eu já fui muito testado em jogo de búzio e as pessoas se surpreendem, porque quando a pessoa vem até mim marcar um jogo, elas não abrem a boca para falar nada. Eu vou bater no búzio, eu falo para a pessoa, procede a informação X, Y, e a pessoa olha assim com cara de espanto. É sobre isso. O senhor já pensou em desistir da religião? Já pensei. Eu acho que umas 2 vezes. Mas quando eu olho para o meu quarto de santo, eu vejo os meus orixás ali, e aí eles me dão força para eu nunca desistir. Isso se chama fé.
independente do problema do qual a gente está enfrentando. O Senhor poderia me ensinar uma simpatia de atração direcionada a uma pessoa? De forma alguma, não. Trabalho com simpatias, e sim, são ritualísticas que trazem toda uma ciência e um fundamento. Não tem como eu sair ensinando aqui um banho simplesmente porque até mesmo porque eu não sei qual é o teu problema, qual é o teu tipo de karma. Então eu mais posso te atrapalhar te passando um banho do que qualquer outra coisa, de jeito algum. Marque uma consulta, cria vergonha na cara. Marque uma consulta, pelo amor de Deus. Babá, sua bênção. O que esperar do ritual de Urumbori? O ritual de Umbori, como eu costumo dizer, ele traz leveza, ele traz clareza, ele te traz um ponto de equilíbrio entre o espiritual e o lado material, e o teu Eledá, o teu Ori, a tua cabeça. Tudo começa primeiro na cabeça. Por isso que as obrigações é da cabeça para baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, tá? Uma pergunta, um assentamento não é uma firmeza? Eu costumo dizer que é um espaço sagrado montado com toda uma combinação de assinaturas energéticas do espírito que faz com que aquela energia esteja viva, né? E transportando para outros devidos fins, tá? Então, tudo tem uma energia, tá? Qual um cristal favorito? Diga 3, por favor, e o porquê. Tem a água marinha, que eu gosto muito, a labradorita e a larimar, que eu gosto muito, que para mim são cristais muito lindos e mágicos, que representam toda uma estrutura espiritual, vibracional e energética. Cada uma tem as suas facetas e as suas particularidades. Só para dizer que eu ainda quero poder dar um abraço no Senhor de verdade, além desta tela. Por favor, estou esperando. Iemanjá Nova pode ser adjunto com quais orixás? Ogum, Xangô, Odé e Oxalá, tá? Saudades do Senhor. Podemos ainda nos ver? Claro. Pai, só bem, se o Senhor puder me ensinar uma abertura de caminho, se for possível, um bom banho de folhas, feijão fradinho, torrado e muita fé, tá? Tem coisas que eu não vou ensinar. Lembrando, um trabalho espiritual, ele traz a pessoa de volta, principalmente um trabalho amoroso, traz, mas com seus defeitos e qualidades. Vocês não podem se esquecer disso. Cada caso é um caso, cada problema é um problema. E não adianta querer botar no trabalho a expectativa de uma mudança total, porque isso não existe. Como eu costumo dizer, caráter ou a pessoa tem ou ela não tem. E não adianta vocês quererem mudar uma coisa que é da própria pessoa, é da própria essência daquele espírito, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Eu sou super a favor de uma amarração amorosa. Pai, magia para conseguir estudar existe? Sim, existe. Além de você fazer a tua obrigação, que é estudar, existem rituais para isso, com certeza. Dizem que no Brasil há muitos amadores se achando babalorixás e babalaôs, e fazer itefã por eles é válido? Todos podemos ter o itefã.
tá? Mas nem todos serão babalaô de ofício, tá? Os itefãs deles ou de qualquer sacerdote, eu não posso desvalidar, pois o Ifã, a Jagumalé, tem alguma coisa no meu olho, estão de olho em todos os Aô e Ifá, independente dos seus títulos recebidos no axé, tá? Então, cada vertente aí com a sua vertente. Tudo bem, pai? O senhor acha que o orixá pode ser contra algum tipo de profissão? O exemplo, garoto de programa? Claro que não, gente. Da onde vocês tiram essas loucuras? O orixá não acusa e não aponta ninguém. Quem acusa alguém aqui somos nós, seres humanos, pobres mortais. Ainda bem que a língua não tem osso. Eu adoro acompanhar o seu conteúdo e suas explicações sobre a religião. Sou eu quem agradece. Isso são anos de religião, não comecei ontem. Como o senhor lida com a ingratidão na vida de sacerdote? Na verdade, eu já liguei muito mais. Hoje eu já não lido e não ligo tanto. Porque eu entendi que a gente só dá o que tem. E quando a pessoa ela é ingrata, ela não é ingrata somente com o Pai de Santo e com o orixá da casa. Ela está sendo ingrata com ela mesma. Porque a pessoa não consegue ver o belo e a gratidão na própria vida. Por isso que as pessoas criticam tanto, saem falando mal do axé, né? Porque elas próprias não constroem nada. Então elas querem validar o quê? Alguém que já está numa estrada há longos anos, um bom período de religião. É sobre isso. Hoje eu nem dou trela mais. Uma explicação sobre o porquê do banho do pescoço para baixo. Um bom axé para o senhor. Axé para ti também. Depende da erva, depende dos mistérios daquela erva, depende daquela energia, depende daquela frequência e vibração. Cada erva tem a sua particularidade. Então, tem banhos que não se toma da cabeça para baixo, tem banhos específicos que é só do pescoço para baixo, tem banhos que você tem que tomar do pescoço para baixo e não pode sair na rua, né? Então, existem muitas informações. Aqui é um assunto tanto vasto aqui para se falar, mas é de grande valia vocês compreenderem que cada erva tem a sua particularidade e o seu próprio axé em movimento. O senhor poderia me ajudar, por favor? Eu não entendi essa pergunta. Se for para marcar um jogo de búzios, está aqui em cima no layout do nosso WhatsApp da nossa casa. Entre em contato com a secretária e agende uma consulta, por gentileza, tá? Eu não atendo búzio de graça ou oráculo de graça. Não atendo. Senão eu perco o axé que eu recebi nas minhas mãos. Gratidão, Pai, pela acolhida minha e da minha filha em sua casa. Sou eu quem agradece. Fico extremamente feliz. Pai, meu marido pode me iniciar na quimbanda? Depende do fundamento que vocês seguem, tá? Alguns não permitem, tá? Só para ser bem sincero. Alguns sacerdotes não. Gostaria muito de lhe conhecer e até ser seu filho. Lhe admiro muito. A casa está sempre aberta. Eu tô sempre recebendo filhos novos, mas você precisa marcar uma triagem para ver se eu vou te aceitar como filho ou não. Tem filho novo entrando atualmente? O senhor tem muitos filhos? Qual a curiosidade de vocês? Pois o senhor, pai, você faria um adjuntó de cabeça de Iemanjá Bossi e corpo de Aganju? É um adjuntó que fazemos na nossa goa. E se meu buzo responder que sim, claro que sim. Por que não? Quais são os preceitos de um trabalho amoroso? Depende, cada casa com a sua vertente. Se na consulta mostrar que tem caminho para o casal, quais os valores em média de um trabalho espiritual? Eu não trabalho com tabela de valores de axés, tá? Eles são informados somente na consulta mediante o que é necessário a se fazer, tá? Espero ter respondido a tua pergunta. O senhor conhece a mãe Renata de Dirã? Somente por rede social. Não conheço pessoalmente, não.
Acho que um pai ou mãe de santo pode atrasar a vida de um filho se quiser? Com certeza, por isso precisamos confiar no nosso pai de santo. Uma cabeça trocada já pode te desestruturar assim totalmente, tá? Tomem cuidado onde vocês lavam a cabeça de vocês. Não é pergunta, mas quero elogiar o atendimento realizado contigo por meio da consulta e trabalho presencial. Já deu um resultado antes de uma semana e estou bem otimista. Axé, pai. Eu fico muito feliz. As perguntinhas que a gente recebe e os depoimentos. É sobre isso. Eu saí da casa de boa do meu pai de santo e quero continuar cuidando das minhas imagens. É certo, ainda não entrei nem visitei outra casa. Cada casa vai ter um certo, entre aspas, e um errado. Se o filho saiu, não tem por que a obrigação continuar na casa. E se é tua, leve contigo. Tem ritual de Lúcifer e Beelzebu? Não. As vagas foram preenchidas, o ritual já foi feito, agora é só individual. Pai, joguei um jogo de búzio e no jogo mostrou que nada. Existia amor da parte dele, e sim sentimento de apego. Mesmo assim, posso estar fazendo uma amarração amorosa? Beijos, te adoro. Depende, o jogo que fala isso, se pode ou não. Mas se o jogo disse que não tem sentimento, não adianta criar uma expectativa de que o trabalho vai criar esse sentimento onde não existe, sabe? E não fortalecer o apego. Apenas isso. Vocês têm que aceitar, gente. Não adianta vocês quererem. E aí vocês vão gastar dinheiro à torta e à direita. Um trabalho de amarração é muito melindroso. É melindroso demais e sensível demais. Pensamentos negativos e ações negativas afastam o trabalho de acontecer, sabe? O desequilíbrio que você traz para um trabalho de amarração e o gasto de um trabalho e dele acontecer assim é muito grande, tá? O que é uma amarração amorosa? Vamos entender. Nada mais, nada menos é que é para harmonizar a vida daquele casal. É esse o contexto da amarração amorosa.